Hoje vamos ler Atos, capítulo 9. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: Levanta-te e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos seus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam seu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas como escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado, e depois de comer, sentiu-se fortalecido. Aqui nós temos a história da conversão de Saulo. Saulo, a gente já viu ele sendo citado quando a gente leu a história de Estevão, lembra? Nos dias anteriores aqui do nosso devocional. Saulo, ele era a pessoa que perseguia a igreja, ele era um daqueles que procuravam os cristãos para prendê-los, para matá-los, para fazer coisas ruins a eles, porque ele era uma pessoa que guardava a lei de todas as formas, ele era um fariseu. Ele era um daqueles que odiavam os cristãos porque falavam de Jesus. E aí o que acontece? Jesus, o próprio Deus, marcou um encontro com ele em um determinado dia. Hoje Saulo vai me conhecer. Hoje eu vou pegar Saulo de jeito, digamos assim. E aí no caminho de Saulo para Damasco, ele perde a visão. E o Senhor diz para ele: Eu sou quem você persegue. Ele pergunta: Quem é você? Ele só ouve a voz e pergunta, né? Quem é você? E Jesus fala: Eu sou quem você persegue. Ou seja, Saulo não estava perseguindo apenas seguidores de Cristo, estava perseguindo o próprio Cristo. E aí, depois disso, Ananias, esse profeta, vai lá, ora por ele, põe as mãos nele, tira essas escamas dos olhos dele e ele recebe o Espírito Santo. O que eu queria falar para você com base nessa história e para mim também, pra gente se lembrar? Saulo, ele estava fazendo tudo errado, ele estava indo para o caminho oposto. Ele estava fazendo totalmente o contrário do que Jesus queria para ele. Todos nós temos um plano, digamos assim. Deus tem um plano para nós, algo que Ele desejaria que nós fizéssemos, que nós fôssemos. Na verdade, Deus nos criou e ele fez cada um de nós com especificidades, com coisas. Nós temos dons naturais, inclinações naturais, coisas para as quais nós temos facilidade para fazer. E não foi diferente com Saulo. Então Deus nos criou para fazer algo. E o que seria esse algo? E não é uma coisa que é mecânica, tipo assim, Deus quer que nós façamos isso, que nós agimos assim, colocar a gente dentro de um quadrado, de uma caixinha e pronto. Não. É que na verdade Deus, ele tem o plano perfeito para nós porque ele que nos criou. Imagina você criando algo, você é o criador de algo, você vai fazer um manual de instruções. O que você vai colocar no manual? Tudo aquilo que você pensou para aquilo que você criou, certo? Com Deus é assim, ele criou a gente e ao longo dos anos ele formou um manual de instruções. Então aqui
e nele mesmo, nele, escondido nele, está o nosso manual, o nosso propósito de vida. Eu já tô dando até um spoiler aqui, porque nos próximos dias nós vamos começar a falar sobre propósito. Fica ligado que amanhã eu vou explicar melhor, tá? E o que aconteceu? Saulo foi encontrado por Jesus e ele falou assim: olha, deixa eu corrigir sua rota. Você tá perseguindo quem era para você anunciar. E aí ele fala para Ananias, fala: Ananias, vai lá e impõe as mãos nele. Porque por mais que ele tenha feito coisas erradas e coisas muito ruins para o meu povo, para os cristãos, para aqueles que têm entregado meu nome, eu tenho um plano para ele. E ele vai levar o meu nome para os gentios, ou seja, para as pessoas que não eram judeus, para as pessoas que não guardavam a lei, para as pessoas que não conheciam, né? Todo mundo que não era um judeu era um gentio. Tem um plano para ele. Vai lá, impõe as mãos nele, que eu vou transformar a história dele. E assim é com a gente, comigo, com você. Deus quer recalcular sua rota. Ele, se você permitir, ele quer mudar seu caminho. Você tá indo para cá, ele quer dizer assim, ó, vem por aqui, porque aqui eu sei o que é melhor para você, aqui eu tenho planos para você, aqui a minha boa vontade vai ser cumprida na sua vida. Você quer? Essa é a pergunta que vai ficar para você hoje. Você quer? Se você já se permitiu isso, se você já está na rota que Deus sonhou para você, desenhou para você, que bom, eu fico muito feliz. Agora a gente só precisa ir ajustando o nosso ouvido para no decorrer da caminhada a gente ir sabendo para onde ele está direcionando a gente. Agora, se você ainda não tomou essa decisão de vir para a rota, para o lado que Deus te quer, é só você refletir e você vai entender. Se o Espírito Santo te tocar, quando o Espírito Santo te tocar, você vai entender aquilo que ele quer para você. Mesmo que seja confuso no começo, você vai entender aqui, ó. Você vai entender no seu coração. E aí é só você deixar o Espírito Santo agir na sua vida, tá bom? Eu espero que esse devocional tenha sido bom para você, que você tenha aproveitado, que tenha sido edificante para tua vida. Eu te espero amanhã no próximo devocional e eu explico essa história de propósito direito para você, tá bom? Um beijo, até amanhã.